Salve, meus caros, estamos aqui de novo com mais um episódio, o nono episódio, gravando hoje, mais um podcast Além da Imagem. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que ela é pioneira nessa área. Não sei se só em São Paulo ou se a gente pode até falar em nível nacional, mas de extrema importância, e a gente vai entender como que surgiu isso, como que mudou todo o sistema do mercado. E a gente vai conversar hoje com a Sandrinha, da Rainer Equipamentos. Ah, prazer, querido. Eu que estou super feliz de você ter vindo, aceito. Obrigada. Vamos trocar ótimas ideias aí, entender de onde você vem, o que você faz, explicar para a galera o que é uma locadora de equipamentos e como que surgiu, né? Eu acho que é o ponto mais importante, porque eu sempre falava com... Em outros episódios eu até comentei, acho que com a Rose, até inclusive no primeiro episódio, que antigamente o fotógrafo ele era um centralizador das coisas. Então o fotógrafo ele tinha estúdio, ele tinha que ter os equipamentos, ele tinha que ter tudo dentro do estúdio dele, do escritório, e às vezes até a produção, ele tinha uma mega equipe, né? Sim. Então a fotografia ela custava muito caro porque ela tinha que bancar toda essa estrutura. Sim. Mas ao longo do tempo foi surgindo as locadoras, onde você não precisava mais ter muito equipamento, você podia ter um básico. Hoje tem gente que não tem mais nada, né? E as locadoras veio para servir essa demanda. Sim. E eu queria saber da sua história. Conta pra gente a história da Rainer, mas assim, a história da Sandra e depois a história da Rainer, que eu acho que uma é consequência da outra. Bom, eu tenho 48 anos. Eu vim de uma cidade bem pequena, do oeste da Bahia, que chama Riachão das Neves. E ela fica entre Tocantins e Piauí. Uhum. Sou filha de Joselina e Carlos Muniz. Tenho 4 irmãos, que é a Maria Alva, que ela é adotada. Tem a Eva Luísa. Tem o Carlos Adão e o José Félix. Fora que minha mãe... Teu nome é composto também ou não? O meu é Sandra Maria Guiomar. São 3 nomes. Segundo... Estudo significa Sandra, descendente de Alexandre o Grande. Olha só. Maria, poderosa e Guiomar, guerreira. É um nome forte. Fortíssimo. Bem forte. E eu também tenho... Sou também mãe de pet. Eu tenho a Babi e tenho o Guto. O Guto, ele é dividido com um amigo, que é o Tim. Tim Sanches? Sim, o Tim Sanches. Metade ali do Guto é meu. E são 2 criaturinhas, assim, que são minha alegria. Amo esses 2 cachorrinhos. Que legal. E eu, mais ou menos com 14 anos de idade, eu fui diagnosticada com um problema de coração. E desde então eu vinha para São Paulo fazer meus tratamentos. E mais ou menos em 96, a minha mãe faleceu. Só que ela, antes, ela já tinha falado com o irmão dela, que é meu tio, que me trouxe para cá, com a esposa dele, a Adelina. E ela tinha pedido, olha, se eu falecer, você leva a Sandra para São Paulo, porque ela precisa continuar o tratamento dela. E assim foi feito. Nessa brincadeira, até hoje, eu já fiz 4 cirurgias do coração, troquei a válvula mitral, que o meu problema chama insuficiência da válvula mitral. Ela não fecha? Ela calcifica fácil, mas hoje eu tenho uma válvula metálica. Ela tem um barulhinho de um reloginho. E desde então eu tô bem. Que bom, né? Graças a Deus. Nessa brincadeira, em 2015, foi onde eu troquei a válvula. E então eu ainda tive 3 AVCs, fiquei em coma, mas graças a Deus tudo foi resolvido e tô aqui, né, para contar um pouco da minha história. E aí você veio para São Paulo, então, ali em 96, 97? 97, eu vim para cá... Para cuidar da saúde, Para cuidar da saúde primeiro, né, foi mais ou menos em fevereiro. Quando chegou lá, mais ou menos em setembro, mais ou menos... de 97, a mãe de uma amiga conseguiu um emprego para mim. E que era para coordenar o estúdio Box 94. Aquele lá da Vila Madalena, né? Da Vila Madalena, que era ali da Rua Delfina.
Aí eu comecei coordenando o Estúdio 94, lá também eu fazia limpeza, eu era a copa, então, enfim. Agendava. Agendava, fazia nota, limpava, fazia café, então assim, de tudo um pouco. Eu vestia a camisa, como em tudo que eu faço, eu visto a camisa. E desde então, fui indo. Foi um espaço que me abriu portas para onde eu tô agora. E te fascinava? Você curtia? Eu lembro do Estúdio 94, eu já fiz algumas matérias de revista, quando eu estava começando a fotografar aqui em São Paulo. E já era um espaço... Ele já teve um movimento muito grande, né? Sim, na época, se eu não me engano, eu acho que o Box 94 era tipo um dos mais preferidos, além dos estúdios Abril. Sim. Aí Na época tinha o Estúdio Abril. E tinha o 94. Então, lá era muito trabalhos gigantes dentro, publicidades grandes lá no Estúdio 94. E aí, abriu a caixinha. Sim. Aí você se E maravilhou. era engraçado que, assim, eu trabalhava, mas chegava um momento, quando todo mundo entrava, eu chegava mais cedo, deixava tudo organizado, eu já preparava um café, deixava no estúdio, enfim. Só que quando toda a equipe chegava, eu já tinha feito tudo o que precisava, eu ficava meio ociosa. Não tinha mais outra coisa para fazer. E adivinha o que eu fazia? Eu bordava ponto cruz. Sério? Ficava lá. Fiz várias esperando. toalhas de mesa, toalha de banho, várias coisas eu bordava. Eu tinha um tempinho e na época o chefe falava, não, estando tudo pronto, não tem problema, pode fazer. Ou ficar lendo revista, porque não tinha computador para você ficar vendo coisas no computador. Sim. Até porque a internet era incipiente ainda naquela E eu época, fazia boleto ainda, na época, com máquina de escrever. Caramba. E agendava o estúdio na agenda de papel. Na agendinha mesmo, Na no agendinha caderno de papel. ali. E era isso. E você ficou quanto tempo lá no box? Eu fiquei 6 anos. Eu fiquei de 2000... Não, eu fiquei de 97 a 2002, mais ou menos. Ou início de 2003. Fiquei esse tempo todo lá. Acho que uns 6 anos, mais ou menos. Depois você continuou na área. Daí, continuei. Foi quando estava surgindo o estúdio Six Degrees. Sim. Aí, no Six Qual que é o Degrees... nome da rua mesmo? Ali, aqui do lado da Bandeirantes. É na rua... Rodrigo... Nossa, eu não lembro o nome. Ai, deu branco. Deu branco. Eu vou lembrar. Eu só sabia que eu pegava a Bandeirantes e dava a primeira curvinha. Ai, ali, já deu chegava. branco. Sim, essa mesmo. Né? No Estúdio Degrees, o que eu fiz? Como que eu cheguei lá? Um fotógrafo falou de mim para os donos lá do estúdio. Acho que na época era o Décio, Cássio... Tinha mais outro. Deu branco também. Mas eu tinha mais convivência com o Cássio. E eles me convidaram para ir até o estúdio, ver se dava certo eu ficar no estúdio. E eu lembro que na época rolava balada, né? Não sei Dentro se dos estúdios? Dentro dos estúdios, porque Não do peguei essa lado... época. Não pegou? Porque do lado tinha uma danceteria que usava o mesmo nome e que, final de semana, virava balada do estúdio. Olha só, não Você peguei. não lembra disso? Não peguei esse tempo. Era meio complicado, porque tinha que espalhar fórmica em todo o piso Ah, é? para não estragar. Estragar tudo. E depois, no dia seguinte, muito cedo ou à noite, enfim, tinha que Nossa, repintar limpar tudo aquilo. Meu Deus, que terror isso aí. Era bem puxado. E fui pro Estúdio Six. Fazer coordenação também, a mesma coisa que você fazia lá no box. Eu fazia coordenação, mas no Six já tinha copeira, já Já era mais completo ali. já era mais completo. Mas eu levei para lá uma coisa que não tinha. Porque na época, ainda era tudo analógico. Mas logo antes de eu sair do box, estava vindo digital. Estava vindo ainda. Mas se usava muito analógico, aquelas pentax gigantes. Sim, chapa e tudo mais. Era. Filmes. Hein? Mas no Estúdio Six eu ainda peguei essa parte analógica e era uma coisa bem gostosa de viver, o Estúdio Six,
Porque Movimentado também. lá eu meio que eles falavam, faz do seu jeito e enfim. Eu levei para lá um jeito de trabalhar que era meio período. Na época, tinham as revistas, e as revistas tinham tempo de foto. Eles não pegavam o dia inteiro. Hoje em dia, se separa um estúdio o dia inteiro. Diária, né? Não se separa meio período. Eu já tive momento que eu lá eram 3 estúdios. E na época, eu já coloquei lá 5 locações. No mesmo dia. No mesmo dia. Como coordenar 5 locações em 3 estúdios. Um estava com o dia inteiro. E os outros eu dividi, porque era muita capa de revista, campanha, coisas menores. E mais rápidas, né? Então, você conseguia fazer só em meia diária. Mais rápida. E também o valor ficava melhor para as revistas, né? Ah, sim. E interessante que eles respeitavam aquele período. Era tipo das 8 à 1, das 2 às 7. E era respeitável. Eu acho que já teve, lógico, um probleminha de uma foto atrasar para poder entrar outra, mas foi coisa assim... Mínima, não foi aquela coisa, não, vou não atrasar foi... 3 horas. Não, aqui. foi coisa assim de meia hora que a gente conseguiu contornar. É compreensível, né? Sim. Acontece. E a equipe lá do Six Degrees gostava do meu trabalho. E eu visto a camisa. Quando eu pego algo para fazer... Acho que eu sou viciada em trabalho. Percebi, pelo tanto de cola que você trouxe aí pra gente conversar hoje. Olha só. Diz que é muito assunto, né? Tem que trazer. Ainda não olhei nada, né? Mas vamos Não, fica ver. tranquilo. Aqui é bate-papo, Sandrinha. Aqui a gente corre solto, sem pauta, sem programação. Sim. Porque eu lembro que quando eu conheci a Raineri, ela era dentro do Six. Sim, né? na época, um fotógrafo... Não sei se eu posso falar o nome dele. Pode. O Jacques Dequequer. Ah, sim, claro. Grande Ele é muito meu amigo, o Jacques Dequequer. Ele sempre me dá umas dicas, enfim. O Jacques, ele falou de mim para uma equipe francesa. Olha só. E porque essa equipe francesa queria trazer uma empresa para cá. Para poder trazer o digital, trazer o Profoto, enfim. Aí essa empresa não tinha como começar o trabalho deles aqui no Brasil. Por onde começar? Onde buscar os fotógrafos? E o Jacques falou, tem essa pessoa, ela conhece todo mundo, vai lá. E nisso, essa pessoa veio até a mim, perguntou se eu podia trabalhar, só que na época eu era a coordenadora do estúdio. E na época o Cássio queria também alugar um pedaço do estúdio para diminuir um pouco. E eu cheguei, eu conversei com essa pessoa que veio me procurar e passei toda a informação para o Cássio. Aí o Cássio falou, aproveita e vende, aluga esse pedaço para ele. e pode trabalhar para ele também, aí você ganha um dinheiro a mais. E assim foi feito. Que é aquela parte que tinha os escritórios ali? Não. Quando você entrava no estúdio, do lado direito tinham 2 estúdios. Sim. Só que tinha uma portinha do outro lado que subia para um escritório lá em cima. Ficava em cima do estúdio 2. Ah, tá. E aí eu conversei com essa pessoa, falei, não, eu posso trabalhar para você, posso apresentar os fotógrafos, quem é da área... E se você também precisar de um espaço, eu tenho esse aqui para alugar. E ele, perfeito, é isso que eu preciso. Ele era um representante de equipamentos? Ou ele era alguém da Profoto? Não. Ele era... Eu acho que ele tinha uma produtora. Chamava Todo Mundo. Olha só. Chamava Todo Mundo. Então, ele tinha a parte de produção lá fora e ele trouxe para cá. E ele queria trazer o digital também. Só que aí, né... Eu fiquei com ele 3 meses, como ele já conhecia todo mundo. Aí ele falou assim, então, agora a gente segue sozinho. E eu meio que saí de campo. Aí eu... então calma aí. Esse cara ele não era... Ele não estava interessado em trazer equipamentos para locação.
tava. Inclusive, ele trouxe. Na época, era Hasselblad. Sim. A Phase One P25. Sim, lembro. Era a lembro. P25. Aham. E aí, ele trouxe esse material, trouxe a CUT da época. Nossa, é verdade. Trouxe o 7A, 7B. Sim, aquele bateria, Era tudo mais né? analógico, né? Aham. E aí, eu fiz todo mundo conhecer ele. E só que chegou um tempo, ele falou, agora a gente segue e vou fechar com você agora, não vou mais precisar. Beleza, eu fiquei, tá bom, né? Só que, com isso, veio um amigo que morava nos Estados Unidos, veio um amigo pra cá, é o Rogério Mesquita, fotógrafo. Sim, conheço também. Eu chamo ele de Dindo. Dindo. A gente é muito amigo. Amigo não, nem posso dizer que é amigo, a gente é irmão. É mais que amigo. Que ele fala assim, eu achava que você não era minha amiga, eu achava que você era minha irmã. E eu digo, então pronto, eu sou irmã. E ele veio pra cá, e junto com ele, como já estava na época do digital, entrando... Isso é do quê? 2005, 2006, mais ou menos? 2004. Só pra gente ter uma noção de tempo, assim. Por aí. Acho que é 2004. Foi, 2004. Entendi. E eu acho que é 2004 ou 2005. Mas eu acho que foi 2004, porque a Raineri começou em 2005. Aí eu ainda vou entrar nessa história. Vamos lá. Aí, o Rogério chegando aqui, ele estava até com uma produção gigantesca. Inclusive, ele estava indo em locando outro estúdio. E alguém falou do Six Degrees. No outro estúdio, tinha um pouco mais de barreiras para ele conseguir fazer as coisas acontecerem. E quando ele chegou no estúdio, como eu te falei, eu visto a camisa. E o bom era que o chefe dava essa liberdade para que era o Cássio, para eu tentar fazer da melhor forma possível. Suprir a demanda, né? Se Sim. o cara tem uma demanda, às vezes você tem que mexer uns pauzinhos ali. Porque na época ele precisava de motoboy, precisava pintar, parece que 3 cores de colorido. E... Uma estrutura mais complexa ali e Isso. mudar muita coisa. E eu falei para ele, não, aqui você tem o estúdio, vê quais cores você precisa, de que horas a que horas você quer entrar... precisa de catering, precisa de motoboy. E assim eu fui passando algumas coisas para ele. Ali mesmo ele já fechou a locação comigo. E junto com ele trouxe um computador, uma P25. Aí o corpo de câmera, eu acho que era uma Hasselblad 503 CW. Sim, isso mesmo. Não lembro muito. Aquela pretinha ainda, A pretinha, né? Exatamente. Essa mesmo, 503 CW. E aí, a gente conversando, ele, tem uma sala aqui para alugar? Já fui no meu chefe, tem gente querendo uma sala, posso alugar? Pode alugar. E aí, eu aluguei essa sala para ele, lá dentro do Estúdio Six. Que tinha um lado, né? Não sei se você lembra. Do lado esquerdo. Tinha um lado, ali. Isso, do lado esquerdo tinha várias salas, eu acho que eram 3 embaixo e mais 2 em cima, era algo assim. Uhum. Que a maior ficava Ford Celebrity. Na época. Um ramo da Ford que trabalhava só com as celebridades. Sim. E aí, eu perguntei para ele, você não quer alugar esse material? Ele falou, mas tem saída? Eu falei, tem, deixa eu mexer aqui. E com isso, rolava outra empresa que eu mostrei para o Brasil e eu, paralelo, fazia essa parte. Eu comecei... Olha, mal sabia eles que... Tirando você do jogo, eu acho que só te fortaleceu. Eu acho que deu um impulso. Sim, exato, mas o Rogério chegou na hora certa, sabe? Ele estava vindo de fora e ele estava com esse material. E eu falei, vamos alugar? E eu sou meia... Adoro trabalho, né? Eu sou meio daquelas que entra às 6 e sai meia-noite. Deus fecha uma janela, mas abre uma porta, né? Exato. Eu já trabalhei, assim, 16 horas seguidas. Uhum. Mas, enfim, aí a gente começou a alugar esse material. Na época... Ele veio com flash também ou só com... Não, só com isso. Na época eu ainda não tinha
Eu não tinha faculdade. Não tinha faculdade. E o pai do Ricardo, que falou assim, quer fazer faculdade, eu te ajudo. Que é o seu Belmiro. E ele super me ajudou. Foi um momento importante para mim e, ao mesmo tempo, bem difícil. Que foi uma época que também eu saí da casa dos meus tios e fui morar com uma amiga, que como eu já estava com um valor maior no Six, aí eu falei, não, vou pegar um canto para mim. E deu tudo certo. E é interessante que eu fiz pedagogia. Pedagogia? Nada a ver com fotografia. Eu tava aqui na minha cabeça. Cinema, fotografia, publicidade, jornalismo. Pedagogia. Desde criança, eu sempre gostei de dar aula, de brincar de escolinha. E era um outro... Era o que eu gostaria de ser, professora. Entrei de gaiato no navio da fotografia, né? E aí eu fui fazer pedagogia. Só que na pedagogia tem o empreendedorismo. Uma matéria de empreendedorismo. Olha só, encaixou perfeitamente. Para quem vai abrir uma escola. E aí entendi. já viu, meu olho brilhou quando eu entrei nessa matéria. E essa matéria, você tinha que fazer alguma coisa acontecer de verdade. Tipo um plano de negócios para botar em prática. E aí, na época, a Celebrity não estava mais na sala grande. Eu falei, Cássio, vamos abrir um estúdio? Ele, como abrir um estúdio? Aqui não tem mais espaço. Eu falei, essa sala aqui dá para fazer um estúdio. Não, mas o teto é baixo. Eu falei, não, a gente vai... E tava uma época de fazer fotos de família. Que tinha umas fotógrafas que faziam muito foto de família, aniversário de criança, e juntava as amiguinhas para fazer sessão de foto, de princesa. Book de família, né? Exato. Essas coisas. E tinha os estilos pequenininhos que levava-se uma semaninha para fazer. Aí eu falei, vamos abrir um estúdio? Não dá, porque isso. Eu falei, posso cotar todo o projeto? Eu levantei gastos, levantei tudo, eu fiz uma pesquisa se daria certo. E de acordo eu falava com o meu professor, ele ia me dando dicas. Eu falei, gente, dá certo. Dá para empreender, né? Dá para fazer um estúdio. E assim foi feito, um estúdio para esse gancho, que seria famílias, coisas menores. Então você conseguiu convencer ele? Consegui. Eu abri o estúdio lá em cima. E aí, finalizei a faculdade... Deu tudo certo. Não sigo a pedagogia, mas foi bom porque a pedagogia te ensina a conhecer um pouco as pessoas, a entenderem as pessoas. Porque cada pessoa é uma educação, você vai abrindo mais o leque para entender o comportamento daquela pessoa. Mas o que me encheu os olhos foi o empreendedorismo. Daí, eu continuei alugando o equipamento do Rogério. Só que estava assim, eu tinha o estúdio para coordenar, eu tinha essas locações, e isso nunca deixei de fazer uma coisa ou outra. Eu andava paralelo. Fazia tudo junto. Fazia tudo junto. Ou seja, por isso que você trabalhava 12, 14, 16 horas. Sim, e era assim, leva o equipamento e traz. Aí eu cheguei para o Ricardo e falei... Quer ir comigo? Quer ajudar? E na época, existiam uns equipamentos no estúdio Six que sempre dava problema, porque eles são mais frágeis. Aí, É aquele laranjado? Não, era preto. Sei. Preto. Aí, sei qual que é. É um pretinho, você sabe qual que é. Aí, não vou falar a marca, né? Deixa quieto. Vamos deixar no ar aí. Deixa no ar. E o Cássio falou, não vou alugar mais equipamento, só vou alugar estúdio e salas. Eu falei para ele, posso alugar o equipamento? Ele falou, pode. Eu não vou consertar nada. Eu falei, não, sou eu. E nisso, já tinha um dinheirinho ali do outro estúdio. Não, o dinheirinho do equipamento do Rogério, que era o computador, seria a minha taxa, né?
que eu... A tua comissão, né? A minha comissão de locadora. E eu falei assim, vou então comprar esse equipamento. Na época, eu chamei o Ricardo, eu falei, vamos comigo? Ele é jornalista, ele gosta do jornalismo esportivo. Eu falei, vamos comigo, vamos botar isso para frente. E ele começou comigo. E, inclusive, na época, a gente tinha um pedacinho, a mãe dele, a dona Catarina, foi lá e deu outro pedacinho, e a gente completou e assim seguiu. Mas aí vocês compraram aqueles equipamentos que eram do Six. Não, compramos novos, porque aqueles já estavam destruídos. Mas da mesma marca? Mas era a mesma marca. Ah, tá. Até porque a gente não podia, Profoto vinha de fora, como Caríssimo, né? acessar esse equipamento, não tinha como. E, enquanto isso, rolava a outra locadora em paralelo, a que eu botei para todo mundo conhecer. E um belo dia, essa locadora fechou e a gente continuou. Juntou o dinheirinho, vamos lá, como que a gente vai fazer? Ofereci para o Cássio. Assumir a locadora. Não, eu falei, Cássio, compra esse equipamento que todo mundo conhece e eu boto para alugar. Eu falei com ele. Aí o Cássio, não vou comprar esse equipamento, é muito caro, não sei o quê. Eu falei, não acredito. Vamos lá. E fui seguindo, e eu fazendo o meu pedacinho, alugando aquele equipamento, porque ele falou, não, aluga você aí que eu não vou comprar mais equipamento. Na real, ele abriu várias portas, né? Que o estúdio era dele, ele deixou eu alugar equipamento, eu comprar um equipamento, botar no estúdio dele, e eu ainda alugava o computador e a Phase One do Rogério Mesquita. E, para ele, tudo bem. Fazendo um estúdio movimentar... Ele exatamente, só não podia deixar o estúdio para trás. E eu, como gosto muito foi um tipo de trabalho que me fascinou, foi a fotografia. Eu trabalhava com um trabalho ainda, né? Com o maior gosto. Amo. Desde a época quando você começou lá no box, né? Desde a época. Eu vestia a camiseta. Vestia a camisa e fui. Gostava de saber o que rolava nos bastidores, como que funcionava armar toda aquela estrutura. Sim, e os assistentes, coitados, mas como eles trabalhavam. Até hoje, né? Até hoje. Mas antes... Não, antes E roda filme, deixa não sei quantas câmeras prontas e tira Polaroid, bota debaixo do braço, esquenta. E a luz, e tudo era no fotômetro. Né? Hoje não, era totalmente diferente. Hoje é olhômetro. Olhômetro. E foto, e durava mais tempo, né? Você ia fazer uma campanha, durava-se mais tempo do que hoje. Imagino, porque você, a partir do ponto que você tem que montar a luz, depois você tem que fotometrar. Então, você tem que saber, né, a relação de exposição entre cada flash para trazer sombra, nuances, preenchimento e tudo mais. Para depois fazer uma Polaroid, para você olhar aquela Polaroid e falar assim, não. Não, ainda tinha que ir para o laboratório. Puxa um ponto, meio ponto. Né? Então, até aquilo ficar... Não, beleza, tá certo. Exato. Vamos começar. Exato. Exato. Você tinha... Era normal, né? Ter diária de pré-light, só para montar. Sim, modelo stand-in já para ir testando as coisas, sim. Né? Hoje não. Eu já fui modelo de teste de luz. Sandrinha, vem aqui, vamos testar aqui. Eles já brincaram também. Eu virava meio que a modelo de luz, para ver pele, essas coisas, enfim. Porque hoje você chega, montou, você já dá 2 cliques, você já tem um resultado na hora, tá todo mundo vendo, né? A gente tá com monitor e tudo mais. Aí a galera já fala, não, vamos mudar aqui, você já muda na hora e vambora. Mas mesmo assim... Mesmo sendo hoje com o digital, a pessoa tem que entender muito bem de luz, enquadramento, sabe? Toda essa parte para que chegue num resultado bom. Não, total. É uma coisa que eu sempre falo assim, a única coisa que mudou do digital, do analógico, do filme, para o digital, é a forma como você capta a imagem. Mas dali para frente... Você tem que ter o conhecimento. É a mesma coisa, porque é física, né? É a lei do universo, então você não muda. Você tem que entender aquilo. Exato.
Mas e aí você começou, então, a alugar esses Atecs? Então, aí Olha, eu falei a marca. Não era essa. Ah, não era essa? Não era essa. Nossa, agora eu fiquei na dúvida. Depois eu te falo. Tá bom. Aí eu ofereci pro Cássio, eu falei, Cássio, compra isso. Eles estavam saindo. É. O cara que tinha Profoto. Isso, ele tinha Profoto, tinha Phase, Hassel, enfim. Eu falei, Cássio, compra e eu alugo. E vai ser bom pro estúdio e tal. Ele, não vou. Aí um belo dia, já na terceira vez, ele falou, junta o dinheiro e compra você. Eu falei, você tem certeza? E na época, eu e o Ricardo, a gente conversou um belo dia com os pais dele na sala. E a mãe dele olhou para mim e falou assim, compra vocês. Já que ele falou, compra vocês. E eu lembro, a gente juntou um dinheiro, a mãe dele deu uma ajuda. E foi só um 7B com 2 tochas. O 7B é aquele bateria, não é? A bateria. Porque era o que mais alugava. Eu fiz. Pra externa, eu né? consegui fazer até uma análise que tinha o de energia e tinha o de bateria. Só que naquela época tinha um pouco de dificuldade de ter um equipamento a bateria para praia, para rua, enfim. E aí foi o 7B. Que aí eu comprei aqui mesmo no Brasil, na loja que realmente vendia a Profoto. E na época foi um 7B com 2 tochas, 2 tripés, 2 parabólicas, 2 sombrinhas, um kitzinho de rádio, que na época era o Pocket Wizard. Pocket Wizard. Isso. E era tipo tudo de 2. Eu tinha... caro pra caramba, né? Muito! Quer dizer, até hoje é muito caro. Até hoje, qualquer Profoto é caríssimo. Não, muito caro. E eu tinha, tipo assim, uma cabeça de efeito, 2 no máximo. E era tudo muito pouquinho. Imagina que a gente alugava isso para um cliente de manhã e quem entregava era o Ricardo. Ele entregava, ele buscava. Então, era assim, de manhã, o cliente usava o dia inteiro, aí à noite já tinha que estar no estúdio. Se fosse meia-noite, 8 horas, meia-noite. Para deixar carregando as baterias por outro dia, né? Para deixar tudo pronto para outro dia. Então, era essa função com um kit só. E nosso primeiro cliente da Raineri, que foi já... A Raineri, ela foi aberta em 2005. Que aí foi quando já começou a entrar o Profoto. Foi em 2005. E o nosso primeiro cliente foi o Daniel Klajmik. Sim, o Klajmik. Acho que ele nem lembra, hein, Daniel? Não sei se você lembra. Tá, então calma aí. Vocês não compraram os equipamentos do outro cara lá? Não. Achei que você tivesse pego Na deles. real, parece que na época rolou um furto. Não sei se roubaram, entraram lá, caramba. roubaram bastante coisa. Então vocês compraram direto da Tetanaka. É da Tetanaka que vendia? Era a Tetanaka que É vendia. da Tetanaka. Não queria falar, mas era da Tetanaka. Não tem problema, não. Então, aí era da Tetanaka mesmo. E de lá, eu sempre comprei equipamento aqui no Brasil. Até mesmo para ter seguro. Tudo bem que trazer de fora também dá, mas a gente achou mais fácil aqui. E tem muita diferença de valor? Entre aqui e lá fora? É. Muito. Muita, né? Muito. Muito. O imposto aqui é muito caro. Mas foi foi aí que começou a Raineri, com um kit de 7B. Eu tenho até hoje a foto desse kit. Ele existe ainda? Não existe. A gente vendeu todos os 7Bs, todos os Acutes. Na época, a gente... Para poder ter mais coisas novas. Para poder renovar, né, os equipamentos. Hoje, o pessoal gosta mais da compacta, né? Que é mais leve, que é a de 1000, tem de 1000, tem de 500. E hoje tem as Bs, né? As B10, que são maravilhosas. A B10 Plus, porque ela é menor ainda, e a bateria você põe quase dentro do bolso. Nossa, é maravilhoso. Sim. E aí, então, vocês perceberam que... vamos lá, começar com os Profotos, porque é uma marca boa. Durável. Na real, eu vi que a empresa que eu havia colocado para todo mundo conhecer, Sim.
Eu vi que funcionava, eu já tinha estudado empreendedorismo e eu fui calculando. Eu falei, então, é isso. Mas veio, então, mais pela questão de você empreender do que do tipo, não, eu vou partir pro Profoto porque é a melhor marca. Ana, porque eu vi lá e eu sei que isso... Foi. Assim, pensando muito mais, é o melhor equipamento que eu posso oferecer. Sim. Em vista do Profoto. E o outro que eu alugava, totalmente diferente. O que alugava dentro do estúdio. Que também não durou muito, né? Logo, aí já foi entrando o Acult, foi entrando o 7A. O Acult é até gostosinho, né? Porque ele era pequeno também, né? Pequeno. Mas só que ele é mais lento, né? Ele é um pouco mais lento. Ele é mais Hoje ele não daria para usar muito, a não ser que seja uma foto mais... Uma foto de estilo, uma coisa mais assim, né? Uma coisa mais... Ele demora mais para reciclar, né? Então você não consegue sentar o dedo para... Exato. Com a produção menor. Daria para usar. E aí foi surgindo. A Raineri foi aí em 2005. E esse ano ela faz 18. 18 aninhos. Atingiu a maioridade. Maioridade. 18 anos. E aí vocês ficaram lá no Six um tempão, né? Porque eu conheci vocês em 2011. Do Six, a gente... Vocês demoraram ainda um tempo para sair de lá, né? Acho que 2013. Olha só, 8 anos praticamente lá. Acho que 2013, a Patrícia Veneziano estava abrindo o estúdio W Born, aí ela convidou. Ela falou, ai, amiga, você não quer vir para cá? É verdade. E na época, lá dentro, que a Raineri começou com uma sala só. Era uma sala menor que metade desse Era a primeirinha estúdio. sala ali, né? Exato, era só uma o que sala. eu lembro. E a gente já tinha pego a segunda sala. E uma sala lá em cima. Porque começa a entrar os gripes, e os gripes ocupam bastante espaço. Ocupa muito espaço. E aí a gente estava já botando mala no corredor, atrapalhando as outras salas. Na época, a minha amiga, a Patrícia, me pediu, me chamou, aliás, falou, você não quer vir para cá? E aí... Ela me deu uma sala enorme para botar toda a parte de atendimento e financeiro. E eu aluguei uma casa do lado do estúdio W Born para ficar todo o material. E assim foi. Daí, daquela casa, tive que passar para uma maior. E aí, a gente continuava lá o atendimento e o financeiro no estúdio. Depois, a gente passou para... voltamos para essa outra casa que era maior, a parte de atendimento e financeiro. Aí logo o Tim entrou, o Tim deu uma ajuda bastante para a gente, de divisão das coisas. Aí ele ajudou a gente a encontrar um espaço bacana, que é onde a gente está agora, que é o galpão. Aquele galpão lá é maravilhoso. Sim, eu gosto. É uma delícia aquele lugar. É bem gostoso. Eu tô tentando lembrar aqui. Eu lembro dessa casa. Enquanto tinha lá o administrativo na W Born, eu lembro dessa casa. Eu não tô lembrando da segunda casa. Antes de ir pro galpão. É na mesma rua. É na mesma rua, né? Na mesma rua, na um pouco Aliança, pra frente. Né? Era um pouco pra frente. Na esquina tinha um bar, não era? Então essa aí já era a segunda casa. Ah, aquela é a segunda casa. Essa é a segunda casa. Ah, então eu não lembro da primeira. A primeira era bem do lado da W Born, então. Nossa expedição era dentro da cozinha dessa casa. Ah, então eu lembro mais da segunda. Então, depois daquela segunda, vocês foram pro galpão. Sim. E aí, eu acho que o Studio Box fechou, o Six também fechou. O Six fechou tem um bom tempo, né? Tem um bom tempo. Ficou... Agora, eu não sei se isso tem a ver com você ou não. O quê? Que depois que... Porque você continuou com a Raineri foi crescendo dentro do Six, mas você coordenava os estúdios, você cuidava ainda? Ou você ficou mais exclusiva? Não, eu acho que eu coordenei o estúdio comigo lá dentro, mais ou menos uns 6 meses, 8 meses, acho que foi uma coisa assim. Aí depois você ficou só com a Raineri. Aí depois eu falei com ele, eu falei, eu não vou dar conta de tudo, mas eu posso ficar de olho aqui se precisar de alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, se a secretária, a coordenadora precisar de uma ajuda.
Ele, então, tá bom. E assim foi feito. Aí eu fiquei só com a Raineri. Ah, tá, entendi. E foi muito louco, né? Porque daí foram surgindo outros, né? Surgiu o Burt, Surgiu o Burt. aí depois surgiu o do Bob, né? O Sim. Rick. E aí o box foi caindo, né? Movimentação, a galera parece que gosta de uma novidade, né? Vai partindo para esses estúdios novos. Eu acho que o que aconteceu é que as pessoas... Quem é fotógrafo sempre está viajando, quer novidade, Isso é verdade. quer ver, por mais que gosta daquele espaço, que eu também recebia vários feedbacks. Ah, faz isso, faz aquilo, mas eu tinha o meu limite, eu só posso ir até aqui. Então, faz isso, faz aquilo. Então, você ouvia das pessoas, olha, isso aqui não tá bom, precisa disso. E você tem que ouvir. Eu sou uma pessoa que eu sou bem aberta para as pessoas falarem, darem um feedback negativo. Porque o feedback negativo, para mim, ele te vira. impulsiona, né? Eu tenho o mesmo pensamento, porque eu sempre falo com meus clientes, ou até para assistente, falo, cara, você tá vendo alguma coisa que você acha que eu posso melhorar? Em questão de equipamento, cara, faz um negócio assim. Porque geralmente o assistente tá lá no computador e ele tá vendo coisas que você não tá prestando atenção. Você fala, cara, me chama, Sim, porque assim... é bom isso, eu né? Eu nunca vou levar pro lado pessoal ou como uma coisa negativa. Não, você tá me ajudando a crescer, entendeu? É, para enxergar as coisas novas. E melhorar, né? Sim. Porque a última vez, eu te perguntei isso porque a última vez que eu fui no Six, eu era assistente do Dudu. Ah, eu lembro do Dudu. E a gente foi fazer uma campanha de Boticário no estúdio grande. E caiu um pedaço do teto. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Nossa, meu Deus, aquilo assim que a galera... Eram umas placas de gesso, né? Eu lembro disso. E a sorte é que ela caiu em cima onde eu tinha deixado os equipamentos, né? Não caiu em cima de ninguém, graças a Deus. Foi só num cantinho. Só foi num cantinho. Acho que tava numa infiltração, alguma coisa. E ele... Cara, mas caiu uma placa de gesso. Eu acho que esse assunto todo mundo sabe. Sério? Que a galera, todo mundo falou assim, meu Deus, o estúdio está literalmente desabando. Eu lembro dessa situação. Nossa. E aí no box... No box tinha a chinchila, não sei se você lembra disso. Chinchila? Tinha, no primeiro estúdio, lá no... Ah, lá no fundo, não era? No teto de um prédio do lado, tinha uma criação de chinchila. Ai, meu Deus. E imagina o cheiro. Aí tinha que ter incenso para tudo que é lado. Mas não tinha nada a ver com o estúdio, mas tinha um cheiro. E todo mundo comentava do cheiro. É porque no box eu ainda fui algumas vezes e o Six já tinha fechado, eu acho. Porque o box eu fiz... Eu já estava fotografando, fui fazer umas matérias da antiga revista Gloss, com o Márcio Banff e tudo mais. E eu lembro dos estúdios lá do box. Mas do Six, realmente, eu fui pouquíssimas vezes. E aí, a última vez que eu fui, deu esse problema, assim. E aí, nisso, o Burt já tava bombando, né? Bombando. Todo mundo... Na época, o Burt pegou todos os clientes. E o Burt tinha foto, né? E o povo queria coisas novas. E não adianta, porque uma coisa tá dando dinheiro e você ficar naquela mesmice. Chega uma hora que você precisa dar um passo para poder melhorar. Total. Porque é isso, você cai na mesmice, você não traz uma inovação, o cliente chega num desgaste ali, num negócio que ele não... O cliente quer chegar, ter um ambiente gostoso, para trazer todo o job, porque envolve muita gente. Sim, e mesmo o Burt sendo novidade, uma coisa que eu sempre ouvia do pessoal falar do Burt... que, apesar dos estúdios serem bem modernos, serem gigantes, né? Aquele estúdio 1 lá, que era o Sala do Vaticano, né? Era gigantesco, cabia uma carreta lá dentro. Sim. Mas era uma caixa preta, né? Não tinha janela, não tinha um ambiente externo. Uhum. Então, você entrava no estúdio, o mundo poderia estar no apocalipse do lado de fora, você não tinha essa noção de tempo. Por conta do escuro. Era muito escuro, né? Era. E aí que começou a vir esses mais... Tanto que assim, eu sempre gostei muito de ir lá no Bertrand, porque ele tem o teto retrátil, então você vê o sol, você sabe se tá dia, se tá noite, se tá chovente, né? Se tá chovendo, como é que tá. E aí depois vê a távola, que daí
maravilhoso, né? Porque você tem toda a sacada externa. Depois vê o BUP, aquele jardim Também é bem externo, lindo. que é lindo. O pier também, que por mais que seja também uma caixona, mas você tem o corredor, você tem o jardim lá no fundo. Tem o W-Born. O W-Born. W-Born tem uma escada que vai pro teto. Uhum. Não sei se você já chegou a ver. Já fui lá. É muito A Tati bom. já me levou lá. Daí você tem a parte de cima, né, com os escritórios, e depois você sobe uma escadinha e vai lá em cima. E assim, o início da Raineri, ela nunca começou com 2, 3 equipamentos. A Raineri começou com 1, e todas as vezes que eu ia comprar uma coisa, era uma coisa. Eu não conseguia comprar 2. A primeira vez que eu consegui comprar 2 equipamentos foi o HMI da Profoto. Sei. Aí eu fui ousada, né? Eu comprei 2. Eu me sentia assim... Eu ficava com medo, né? Porque não é barato. Não, a gente sabe que a gente está falando aí de um valor bem exorbitante, né? Exato. E graças a Deus, assim, a Raineri hoje, ela... Acho que somos em... Não sei se é 27 ou é 28 pessoas contando comigo e com o Ricardo. Nossa! Desse tamanho mesmo? Já estamos assim. Caramba, que ótimo! Entre delivery, atendimento financeiro, RH, a gente coordenou de uma forma, hoje a gente tem uma coordenação bacana, porque separou todo essas partes importantes da Raineri, que é o atendimento, é a expedição, e foi colocando os responsáveis de cada setor. Você vai criando as categorias ali dentro, né, as divisões. Exato. E é isso, né? Você manda um WhatsApp, 1 minutinho já tem alguém. Exato. Se não for na hora, já é assim, questão de 1 minuto, já tem alguém. E assim, eu já, na época que estava no meio, já começando... Já tinha passado aí mais de 1 ano da Raineri, que a gente já estava com um pouco mais de coisas. Eu cansava de atender cliente de pijama. Sandrinha... Porque, de madrugada, assim, no desespero? Meu telefone, eu não desligava. Nunca desliguei telefone. Nunca. Meu telefone é o mesmo há 28 anos. É o mesmo, 28, 27. 27 anos é o mesmo. E eu nunca desliguei. Desde que eu comecei a Raineri, você podia me ligar às 3 da manhã. Era igual médico. Eu digo, gente, eu tô de pijama, eu vou trocar. Não vai dar tempo. Do jeito que eu saí, eu ia. Mas você morava ali perto do Six? Não. Morava na Vila Madalena. Naquele mesmo lugar lá? Sim. Então, tinha que esperar o tempo até chegar lá. Então, por isso que já dizia, não se troca, não. Vem de pijama mesmo. Vem de pijama mesmo. Porque é isso, né? A locadora de equipamento virou aquela coisa que... Tem fotógrafos que vai ser ali essencial, porque ele precisa, né? A maioria dos fotógrafos hoje não tem equipamento. Então, se torna um grande aliado, um grande braço direito. Mas tem aquele fotógrafo que, às vezes, já tem um equipamentozinho, alguma coisa, e está fazendo um trabalho e dá uma pane, dá um problema. Ou surgiu uma coisa que ele não estava prevendo. Da noite pro dia, ele... Caramba, preciso resolver isso agora. Isso. Tipo, sei lá, a locação mudou, então vou precisar de... Não vai mais ter ponto de energia, preciso de um flash bateria. Puta merda. Sandrinha... Exato. Não, já teve caso de, tipo, eu atender o cliente à noite por um cabo de sincro. Puta, essas merdas de cabo de sincro... Eu poderia ter, tipo, de noite, não. Pra mim, aquilo era, até hoje, é gratificante atender o cliente nesse momento, porque eu sei que aquele material vai salvar todo o job, vai adiantar a vida do fotógrafo, ele vai entregar com precisão o material dele, sem precisar ter outra diária de estúdio, que seria outro gasto. Não só de estúdio, aí entra o modelo, maquiador, catering, enfim. A equipe toda, né? Exato. Então, isso para mim era, até hoje, isso é bem importante. Cliente precisa de um pano preto. Tem um pano preto.
a gente procura, e se não tem, a gente Dá um jeito. dá um jeito. Lógico, tem as outras locadoras que a gente tem parceria e a gente vai trocando figurinha. Na época, quando eu comecei a Raineri, eu trocava figurinha com o Gabriel Bemergue, Sim, da base, né? da base. Porque a base, eles eram mais voltados para cinema, mas eles tinham algumas coisas de fotografia, né? Ele era forte também na fotografia. É? É. Então, depois que ele foi se desfazendo, então, de coisa de foto... Isso, depois é que ele achou melhor ficar só no cinema. E por que Profoto? Profoto, pelo que eu vi, que eu conheço de iluminação, a gente tem o laranjinha, tem aquele outro preto que eu te falei. Aquele outro preto é aquele que hoje é cinza? Não lembro, eu não quero falar a marca, Tá, né? tá, não, tudo Então tem o gerador laranjinha, tem um outro preto. E o Profoto, ele é mais robusto, ele aguenta mais. Ele, tipo, teve um gerador meu que uma vez com um assistente, não foi porque ele quis, óbvio, estava dentro de um saco plástico no ombro, e ele estava no mar, e a onda veio meio que passou por cima. Mas eu poderia ter perdido esse gerador. Não. Deixou ele lá secar, Secando. levou na assistência, trocou o que precisava e o gerador funcionou. Funcionou. Só que, assim, os geradores analógicos, eles eram mais Mais parrudos. mais parrudo. No entanto que a gente usa o 7A até hoje, né? O 7A. Gente, o vai 7A, eu vi... Só que o 7A não tem mais peças. Não tem, né? Hoje eu tenho Mas o 7A também, eu acho que eu tava vendo esse tempo atrás, eu acho que tem 22, 23 anos já. 7A, Lançado eu acho que eu 7A. devo ter uma meia dúzia de 7A parado. Parado, porque não tem peça. Vai virar outras histórias, né? Vai virar uma mesinha de centro, vai virar alguma coisa. A escultura, só de 7A. Sim. Que é um trambolhão, né? Mas ele é bom. Não, ele é bom muito pra bom. caramba. Muito bom. Ele é muito E a bom. diferença dele pro 8A, que daí você já perde uma cabeça, né? Que eram 3 cabeças no 7A. Você Sim, vai pro 8, você já tem 2. sim. Mas o 8 é muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Ah, o bicho é outra coisa. É outra coisa. Então, você buscou o Profoto. Quer dizer, você conheceu o Profoto porque aquele cara Isso. usava. E eu vi que E aí você aquilo viu que era parrudão, E eu- aguentava. que aguentava e vi também que era aquilo que ia funcionar. E eu disse, então, vou nisso também. Só que antes de eu ir, eu ofereci pro meu chefe, né? E ele não quis. Aí foi quando a mãe do Ricardo, vai vocês, né? E aí a gente começou. E aí tudo que vocês compravam era aqui no Brasil, pela No Tetramark. Brasil. No Brasil. Uma coisinha ou outra trazia de fora, mas 90% era daqui. E pra galera que não conhecia a Profoto, como é que foi? Porque eu não conhecia a Profoto quando eu cheguei em São Paulo. Eu conhecia aquelas outras marcas brasileiras. E conhecia até o Digiflash, que era do Giannini, né? E do Antônio Luiz. Que por ele ser um engenheiro elétrico, eu sei que o Digiflash ele era parrudão também. Ele aguentava bem. E qualquer coisa que você mandava aqui em São Paulo, o cara ele não cobrava nem mão de obra. Ele cobrava só o valor das peças, trocava. Mas não sei, não vingou. Durou uns anos, remodelaram, mas depois fecharam. Mas o Profoto tá aí. Eu acho que depois que entrou para foto, os fotógrafos viram que é um equipamento mais forte, aguenta Que vale a mais. pena, né? Aguenta mais. Ele é mais caro, só que você tem uma durabilidade muito maior. E a gente, para fazer as outras pessoas, os novos, a conhecerem o Profoto, a gente emprestava. Emprestava mesmo. Emprestava, tipo, Fazer um teste, alguma coisa. testa esse. Até hoje, quando chega um equipamento novo na Raineri, a gente avisa, olha, chegou isso novo, quer testar? Olha, O que cliente ótimo. está lá com uma lista de equipamento, olha, Um test drive, né? chegou isso, você quer testar? Que foi quando chegou o Aperture. Uhum. Então, esses aí a gente mandava, ó, testa essa luz, vê o que você acha. E essa transição, então, já que você falou do Aperture, eu, esse ano,
fiz o primeiro trabalho só com LED. Era um trabalho assim, era muita foto, em vários cenários, e tinha simular muita luz de janela, era uma casa, né? Então a gente ia fotografar várias cenas diferentes em vários cômodos diferentes. Uhum. E aí eu falei assim, puta, eu não posso ficar me arriscando com flash, até afinar a luz. Então acho que eu já vou trabalhar com os LEDs mais potentes. Eu já tô vendo o resultado, então cheguei na luz, 2, 3 cliques, tá pronta a cena, acabou, vamos pra próxima. Imagina, eu tive que fazer 46 fotos num dia. Uau. Mudando de cenário de casa. Eu falei, não, vamos para LED. Vocês começaram a trazer mais LEDs porque vocês queriam ir para o lado de filme também? Ou foi justamente pensando que a galera de foto pode usar esses LEDs mais fortes? Que não precisa mais agora ficar tão preso no flash? Na real, a gente começou, o Tim, eu, o Tim, o Ricardo, em reuniões, assim, o Tim trazia... Olha, vamos ver isso, vamos ver aquilo. E ele é bem importante, uma pessoa bem importante na Raineri. E aí a gente foi estudando. E a gente via que cada vez mais o LED estava sendo importante na fotografia. Eu acho que junta a precisão com mais a facilidade, com mais valor. Porque se você junta flash com o LED, tem que locar aqui, tem que locar ali. Aí a gente começou a trazer e o cliente, quando precisa, leva tudo de um lugar só. Consegue concentrar, né? Consegue concentrar. Uma locadora só. E aí a gente foi vendo que fomos atendendo a parte de... Conseguimos atender a parte de cinema, vídeos, enfim. E fomos vendo a parte... também dos acessórios, gripes, que são importantes para um set de vídeo funcionar, né? E aí a gente foi entrando. E hoje a galera também que tá com câmera de foto, né? A maioria... Bom, mas hoje a gente... em dia 100% filma também. Então, mas a gente tá estuda ali, né? tudo. A gente vai estudando, olha, lá fora tá assim, ali tá assado, o que é bom... A gente vai estudando. Porque hoje, realmente, assim, virou uma preferência minha. Se eu puder fotografar só com LED, eu prefiro fotografar só com LED. As pessoas gostam. Muito louco. Porque é um caminho que a fotografia tá indo, acho que até em direção do cinema. Que é uma coisa que eu sempre ouvi muita gente falar. Diretor de fotografia de cinema fala assim, cara... Eu não sei como que um fotógrafo, eles chamam a gente de still, né? Não sei como que vocês conseguem iluminar, porque vocês não estão vendo o resultado. Vocês têm que imaginar o resultado, fotometrar, fazer esse cálculo na cabeça de como que você vai imaginar a foto e clicar. Entendeu? O flash dispara, ilumina e aí você tem um resultado. No cinema é tudo luz contínua, então você está mexendo, movendo, você já está vendo o resultado acontecer. E a gente está caminhando... para isso, porque assim, eu fiz esse trabalho só com LED, muito mais rápido, uma luz maravilhosa, porque parece realmente assim, que é a luz do dia, luz entrando na janela, toda desenhadinha, luz na modelo. Já tem os acessórios que vai te dar esse desenho de janela, de raios. Você consegue controlar muito mais, Sim. Né? E aí você tem um vídeo da galera que LED... Eles gostam. O futuro. Eles gostam muito de LED. Eles gostam. Mas tem também os que gostam de misturar as luzes. Olha, isso eu nunca fiz. São os mais velhos gostam de misturar as luzes. Que também dá um efeito bem bonito. Eu vi que a Broncolor lançou agora, tem uma semana, um gerador que chama Satos, que ele é flash e LED da mesma cabeça. Ai, deve ser maravilhosa. Mas quem é assim é a B10 Plus. É? A B10 Plus, a modelagem dela é um LED. Então, a modelagem, né? Só a modelagem. Essa não, essa ela é uma tocha de LED. Essa eu não cheguei a ver. É uma tocha de LED. Essa eu não cheguei a ver. Eu acho que ele tem até 160 watts de LED, que é bem forte. E o flash. Olha que da hora. Você pode usar as duas, você pode usar só uma, você pode usar outra. Lança que trazer gerador
É igual da Profoto. Eu nunca mais trouxe gerador da Profoto porque o imposto é tão alto e o preço exorbitante. Não, dá. eu vi, a Broncol lançou a de 1.600 watts e a de 3.200 watts. A de 1.600 com 2 cabeças está $22 mil. Um gerador com 2 tochas. O mercado daqui não comporta isso. Não comporta, não tem como. Imagina, Não. se a gente traz isso com imposto, a gente paga $200 mil num Broncolor E desse. você colocar essa luz para um set de fotografia é muito caro. Sendo que tem a luz de LED, que é muito mais barata do que o flash. Não, também não deixa de ser caro. Ser caro, exato. Mas, em comparação, fica mais em conta. E o que eu achei mais sensacional de tudo mesmo é os LEDs com o anel da Bowens. Então, com aquele anel, você põe qualquer acessório. Sim. Gente, isso dá uma possibilidade de Então, os meus clientes de você misturam, colocar por tudo. exemplo, a luz de LED, eles pegam os acessórios da Profoto. porque é só colocar no anel, né? Eles conseguem. Isso que eu achei sensacional. E uma coisa também que me deixou muito feliz, que daí pode ser o Aputure, pode ser Nanlite, pode ser qualquer marca, eles estão usando o mesmo encaixe. Que é bom, né? Porque você consegue aproveitar outros acessórios que você tem. Não tem aquela coisa, não. Maco é Maco, Profoto é Profoto, Atec é Atec, Broncolor é Broncolor. Então você tem que comprar tudo aquela linha, ou tem que ficar comprando 10 anéis. Exato. Que só o anel também é uma cacetada de caro. Exato. Para ficar adaptando as coisas. Cara, eu acho que LED é o futuro mesmo. Não Da tem como, né? Broncolor, eu tenho uma luz chamada Cirrus L. Ela Sim, que é é uma de bateria, 800 watts. E ela é tipo uma tocha, uma compacta, só que ela é mais pesadinha. Mas é melhor levar essa do que com gerador, enfim. Mas ele só tem 800 watts, mas tem gente que quer 1000, né? Aí tem que ser B4, aí tem que... A B4 é 1.200, 1.600? 1000. Ela é 1.000. 1000. 1.000 watts. Mas esse Cirrus L já te dá uma pancada de luz também. Pra externa, né? E a bateria aguenta bem, né? Aguenta. Eu tenho em casa um gerador Broncolor, que eu comprei aqui no Brasil também, de um fotógrafo, do Márcio Cinti. Ele estava vendendo, chama Broncolor Senso. Ele é 1.200 watts. Ele é pequenininho assim, coisinha linda. É pra sempre, né? Pra sempre. Ele queimou. Eu tive um problema, até hoje eu não sei o que aconteceu, no meu apartamento, se sobrecarregou, o que aconteceu. Queimou ar-condicionado, eu tenho um cliente que sempre me manda uns produtos para fazer e eu faço em casa mesmo. Sim. E aí eu lembro que eu tava com o ar ligado, tava com um monte de coisa ligada e ele é 200... Bom, ele é bivolt, mas eu sempre gostei de usar 220 por causa da lâmpada piloto, fica mais forte e tudo mais. Sim. Eu lembro que tudo desligou, assim. E ele ligava, só que ele não disparava. Aí, assistência técnica, né? Rambinho. Rambinho, dá uma olhada, vê pra mim o que tá acontecendo. Foi um fusível? Então, porque ele funcionava, mas ele funcionava fraco, aí você aumentava a potência, ele começava a apitar, e eu vi que o ar-condicionado tinha morrido. Falei, bom, queimou, né? Alguma coisa, deu sobrecarga, alguma coisa queimou. Eu tenho seguro, levei pro Rambinho, ele abriu e falou, cara, tem uns capacitores queimados aqui, e tem uma placa queimada. E isso aqui é sinal de sobrecarga. Então, alguma coisa aconteceu. Placa dói o bolso. Aí eu falei pra ele, beleza, vamos fazer o orçamento. Aí ele entrou em contato lá na Suíça, né, mandou o e-mail, mandou fotinho, tudo, com o número do serial. E beleza. Tá aqui o orçamento, R$12 mil. Eu, puta que pariu. Tá. Mas quando quebra um equipamento, é sempre assim. É uma pancada, É uma né? pancada. Eu acho que talvez seja até por isso que os fotógrafos começaram a alugar equipamento. Porque ter o equipamento... Comprar já é caro. Comprar já é caro. Manter quando dá problema. Cada foto é uma coisa, você tem que usar um tipo de luz, um tipo de acessório. E quando dá um problema, o valor é alto. Aí que eu falei, nossa, graças A a Deus gente que eu sabe tenho... disso. Graças a Deus eu tenho seguro,
Então era um problema elétrico, o meu cobriu. Só que daí, aí, beleza. Mas tem coisa que o seguro não cobre, né? Tem algumas coisas que o seguro não cobre. Se for mau uso, negligência, alguma coisa. Mas cobriu, aí beleza, pagou. Só que daí surgiu um outro problema. A Broncolor não manda peça se você não for autorizada. Sim. Aí eu falei, puta que pariu, e agora? Como é que a gente faz? Eles têm as placas, eles têm tudo lá, ok, beleza. O seguro pagou. E agora? Como é que... Rambinho, como é que não vou... Cara, não sei. A gente... Puta merda, porque daí... Se ele só mandou pra autorizada, talvez a autorizada mais próxima de São Paulo fique em Nova York. Pô, como é que você vai despachar um gerador de 15 quilos pra sair, pra depois voltar? Então só de frete ia gastar uma fortuna. Aí eu falei, não vai ficar assim, Rambinho, deixa comigo. Eu mandei um e-mail pra Broncolor. Falei assim, galera, nós temos esse problema. No Brasil tem várias pessoas que usam Broncolor, conheço várias pessoas que estão comprando os padas da Broncolor, locadoras e tudo mais. E a gente tem uma pessoa que é super especializada nesse tipo de conserto, só que esse cara não é autorizado. Então, assim, como que a gente pode fazer? Eles agendaram um call comigo. Olha. Para saber se ele poderia ser elegível a ser uma autorizada no Brasil. Olha, que legal. Aí, beleza. Aí conversei com o cara, ele, não, beleza, ó, vou passar tudo pra ele, não sei o quê. Eu falei, não, então vamos marcar uma reunião nós três, um call nós três. Aí fizemos eu, Rambinho e o diretor de não sei do que da Broncolor na Suíça. Olha. E aí o cara falou, aí o Rambinho se apresentou, mostrou o histórico dele, que ele já trabalha com isso há anos, é uma puta essência técnica, renomada aqui em São Paulo. E aí o cara falou assim, bem-vindo a Broncolor, você está se tornando a mais nova autorizada da América do Sul. Olha que bom, hein? Aí conseguimos trazer a bandeira de autorizada Broncolor. O que precisar de Broncolor, o Rambinho é autorizado, ele compra direto da fábrica. Aí o cara mandou as peças. Que ótimo. Aí eu já aproveitei e troquei os dois flash tube. Tá novo, sabe? Não, Parece que eu tirei da caixa, assim. Sim. Broncolor e Profoto aguenta muito. Puta que pariu, que coisa maravilhosa. A pena que é muito caro para trazer. Se eu pudesse, eu teria vários geradores novos da Profoto, da Broncolor. Mas aqui no Brasil a gente só pode ir até um pedaço, né? E o mercado, hoje em dia, não te dá essa abertura para você ter esses equipamentos muito caros. Não dá. Eu só comprei mesmo, de verdade. Eu também sempre fui meio contra de ter equipamento por causa disso. Porque quando a gente olha para uma locadora, assim, né? O teu trabalho é locar os equipamentos. Agora, vamos supor, eu trabalhei esses dias... Mas aí antes disso, eu fiquei uns 10 dias meio parado. E você olha para o canto da sua casa, que tá as malas, e fala, gente, um puto dinheiro aqui encostado, então, né? Eu acho que foi a partir daí que começaram a, tipo, vou vender e vou alugar. Às vezes, a foto vão 2 cabeças, às vezes também vão 10 cabeças. Cada job tem uma demanda diferente, né? Exato. E eu acho que ter muito equipamento... É um dinheiro parado para quem investe, né? Então, a locadora fica mais fácil. Você pega o material, queimou uma luz, levar e troca o material. Então, tem todo esse processo, né? E essa atenção. Porque daí você pode ampliar sua gama de produtos, baseado no portfólio que vocês têm, de oferecer... trocentos acessórios, gripes e tudo mais. Sim. E trabalha sob demanda, né? Sobre demanda. Se eu tenho job, eu vou lá e alugo. Se eu não tenho, tá tudo bem. E a gente, até hoje, quando a gente não tem o equipamento, a gente procura terceirizar para poder atender o cliente. Esse é um negócio que eu acho bem legal. As locadoras têm uma bela parceria entre elas, né? Porque se você não tem... A outra tem. Você liga lá, ele subloca para você locar para mim. Para eu não ter que ir lá na outra. Sim. Né? Eu acho isso sensacional. Às vezes, o cliente que está lá comigo, amanhã pode estar lá na outra locadora. E tudo bem. E tudo bem. E a gente tem essa conversa, essa abertura de passar, conversar um com o outro. E que eu acho isso
um respeito É respeitoso bem, e é super bem saudável, grande, né? muito saudável. Esse respeito que a gente tem é muito bom. Que é uma coisa que eu sempre falo assim, ok, você sabe que você tem concorrentes, mas eles não são seu inimigo. Eles podem Exatamente. ser o seu parceiro. Exatamente. É. É assim que eu vejo. Eu sempre gostei de ver Os assim meus também. concorrentes são os meus parceiros, amigos. Vamos conversar sobre isso. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso e isso. O que você acha? Como é que a gente pode resolver? E essa conversa eu acho bem saudável. E no fundo, fica bom para as duas empresas. Exato, fortalece o mercado, Exato. as duas empresas saem ganhando e não cria aquela rixa, que eu acho até idiota, né? Não precisa. Poxa, eu tenho a minha Fuji médio formato. Eu já aluguei para uns 4 fotógrafos diferentes. E vira e mexe, alguém me manda mensagem. Tua Fuji tá aí? Tá livre tal dia? Quanto que é o aluguel da diária dela? Porque eu sei que se ela tá parada lá, poxa, eu posso alugar. Não é só, o cara é fotógrafo, eu poderia estar fazendo esse job. Não, cara. Não. Nossa, eu não tenho esse pensamento jamais. Alugo meu Broncolor para quem me pede, tem os acessórios dele, tem minha câmera. Cara, alugo sem o menor problema. Sim. Porque você tem essa demanda é sua, não é minha. E tudo bem, pode me ligar, tá aqui o meu telefone. Eu acho que esse respeito entre as locadoras, entre as pessoas, é tão saudável, é tão bom de ver isso. Exato. Tipo, putz, caiu um job aqui gigante para mim, eu tenho esse material, mas não tenho esse. Você tem? Tenho. Manda para mim? Mando. Tipo, não tem aquilo lá, mas poderia ser essa alocação poderia estar aqui. Não, na minha cabeça não existe. Vamos ajudar o outro, se ele está precisando, vamos dar para ele o material, vamos terceirizar e deixar o job acontecer. Exato, o importante é que o job aconteça, é que o mercado movimente. Exato. É bem isso, se o mercado tá sendo bem atendido, é bom para todo mundo. E dentro de um set de fotografia, tem muita gente ganhando, né? E se tem aquela junção para desenvolver um bom trabalho, um ajudando o outro, o job fica mais leve, as coisas vão acontecendo. Flui gostoso, né? Flui. E impacta no resultado, né? Impacta, não tem como dizer que não impacta. Quebrou um negócio, parece que quebrou o set, né? Aconteceu um problema, quebrou o set. Aí se não tem uma pessoa, vai ser assim, já vamos resolver ali. Eu acho que causa aquele mal-estar dentro do set, né? E é uma coisa assim que eu falo que eu já presenciei situações. Conta. Não, mas eu não... Essa papo eu não quero entrar. Deixa quieto. Tá. Mas é uma coisa assim que eu já falo há muito tempo e todo mundo que eu trago aqui fala a mesma coisa. A fotografia, não só a fotografia, mas o cinema também, né? O filme. Ela é colaborativa, ponto. Não existe ninguém melhor ou maior que ninguém. Porque desde a camareira, o trabalho dela é tão importante quanto de um diretor. Exato. Quanto do fotógrafo, quanto o assistente do assistente é tão importante, porque se ele não fizer a parte dele, ele vai... Afeta lá, Ele vai afetar toda uma cadeia de trabalho ali dentro. A sincronicidade entre todos ali dentro do set é que é importante. É um balé, né? Se um erra... mas eu acho que as pessoas também têm que ter uma calma para entender que são seres humanos. Ali vai alguém errar algum momento, pode acontecer. Eu acho que tem que ter a paciência de esperar que aquilo vai ser resolvido. Mas tem gente que se exalta, né? Eu acho que essa tradição mais... Não é nem tradição, essa coisa mais old school, né? Que a galera era mais tratada a ferro e fogo, né? Acho que isso não existe mais. Não, hoje está muito mais leve. Hoje, assim, eu preciso de... Gente, é todo mundo coordenado, todo mundo em prol de alguma coisa. Mas também é tudo mais para agora. Eu quero agora, eu vou... A urgência, né? É urgência. Eu acho que a tecnologia roda tão rápido... Exato, eu concordo que com isso também. isso também tem que rodar muito rápido.
Você vê, vai subir uma foto para internet, quando pensa que não, já tem que subir outra e por aí vai. E não tem gente que te liga e fala assim, não, isso precisa para agora. Sim, Isso aqui tem que chegar agora. Você fala, querido, mas só se eu mandar um helicóptero eu vim buscar. mas tem. Aí você tem que ter o quê? Aquele jogo de cintura, de conversar e ter a paciência de entender e até mesmo deixar mais até tranquilo. A pessoa, olha, vai demorar 30 minutos, mas é o que dá para fazer. E aí a gente vai alinhando. Aí hoje a gente tem uma equipe de delivery. Óbvio, a gente está em São Paulo. São Paulo, É uma o caixinha de trânsito surpresa, né? pega você. A gente faz uma programação, só que o trânsito às vezes pega a gente. E a gente tenta resolver, como eu já fui várias vezes resolver, eu mesma. Cato meu carro, vou lá, levo e por aí vai. Ah, é muito louco isso. Mas eu lembro uma vez só, eu era assistente do Fábio Bartelt, que a gente estava fotografando, ele estava fotografando e eu não sei o que aconteceu. A câmera dele travou. Travou espelho. Rácio. Não, era uma Canon 5D. Mark II. Isso foi o quê? 2011, mais ou menos. Não sei, a câmera travou. Travou, não Travou. tinha... Não tinha o que fazer. Aí você ligava, aparecia erro, não sei das quantas, né? E aí, eu lembro que ele só falou assim... O Sérgio, que era o primeiro assistente, falou assim, cara, liga pra Sandrinha agora. E eu não sabia. Falei, Sandrinha? Mas quem é Sandrinha? Eu devia ter acabado de chegar em São Paulo, tava começando a trabalhar com ele ainda. Eu sei que, assim, 15, 20 minutos chegou uma maletinha, câmera, as baterias, os cabos, tudo resolvido. Vambora, galera, vamos seguir. Depois eu vejo que é isso. É, bem assim. Né? Porque a gente tem que resolver essa parte do cliente. Às vezes o cliente tem um cachê para aquilo e passa. Você tem que conversar, tentar alinhar para que fique bom para os dois. Sim. E tem que ter essa compreensão de valores para ver quanto que ele tem para gastar, se passa, como é que pode ser negociado. Porque, às vezes, aquele job não tem aquele dinheiro todo. Ah, mas, a semana que vem eu tenho outro job, vai me sobrar isso, vamos fazer assim? Me alivia aqui que no próximo a gente compensa. Exato. Negociação, né? Negociação. Você tem que ser bom para os dois lados e é isso, né? É uma coisa que a gente está vendo que está acontecendo muito no mercado, que a galera está disponibilizando cada vez menos dinheiro, E né? quando o cliente tá. Não é verdade? É verdade. Como é que faz, Sandrinha? Ai... que é acontece? Complicado. Meu Deus, todo dia. Você manda o orçamento, nossa, mas está muito além do que a gente estava pensando. Você fala, meu Deus! Mas eu acho que também tem muito... pessoas que têm dinheiro, que têm a câmera, que têm a lente, que têm um computador, que têm a luz. E vai lá, bota o valor que quer. Também tem isso. Não vive daquilo, né? Ele não vive daquilo. Ele não consegue entrar numa média de mercado, ele precisando ou não do dinheiro. Tem gente que trabalha isso porque tem que pagar a conta no final do mês. Exatamente. Né? Tem muita gente que depende da fotografia, do vídeo, do cinema, enfim. Aí, por falar nisso, você sente que o mercado tem uma sazonalidade? Tem mês que é melhor, tem mês que é pior. Tem. Já conseguiu identificar, assim, de falar assim, ó, eu sei que o mês tal é ruim, então, assim, já vamos botar o pé no freio com gasto, Sim. consertar, vamos deixar para consertar isso aqui depois. Sim. Tem, principalmente perto de Fashion Week. Geralmente que é abril, setembro? Abril e setembro? Eu não sei, eu tô tão distante da moda. Eu acho que foi agora, né? Teve um agora, não tem? E mesmo que seja lá fora... Afeta aqui dentro? Afeta aqui. Final de ano, início de ano, é menos. Eu acho que todo mundo fica esperando como é que vai ser o ano, com o governo, enfim. Dezembro tem aquela coisa, assim, de muita gente desesperada que tá acabando o ano e eles têm que fazer tudo agora, né? E janeiro é aquela paradeira que tá todo mundo falando, não, vamos sentir como é que vai ser esse ano. Exato. Ou quando muda o governo. Exato.
Quer dizer, a gente ainda tá nessa esperança, né? Sim, mas eu espero que dê um boom por aí, né? Não, estamos todos esperando que em breve dê um boom. Eu sempre meço, eu falo que o Instagram das locadoras é o meu termômetro. Que eu vejo pela postagem e pelo tipo de postagem. Sim. Quando a galera tá postando foto no set, não sei o quê, eu falo, não, beleza, o pessoal tá trabalhando, o mercado tá movimentando. E é gostoso isso, quando as pessoas linkam a locadora, o catering, as pessoas envolvidas. Sim, eu acho Eu maravilhoso. acho que isso vai intimizando, sabe? A gente vai ficando mais junto. Mesmo que vá fazer propaganda da locadora ou do catering, enfim, vai enriquecendo mais ainda. Você mostra que existe uma equipe por trás. Existe, não é só aquilo, existe várias pessoas. Tem a que monta a produção, monta o cenário. Os assistentes. Isso eu acho muito bacana. Quando eu lembro, porque vamos supor, ontem eu postei uma foto antiga ontem, e eu não lembrava nem o nome da modelo, eu fiquei 3 horas assim, meu Deus, qual é o nome da modelo? Aí, hoje cedo que eu lembrei. Aí eu fui lá e marquei. Mas assim, eu marquei o cenografista, eu não lembro quem era meu assistente, não lembro mesmo, senão eu teria marcado, mas marquei o estúdio, marquei todo mundo. Eu fiz com luz contínua, mas fiz com tungstênio, então acho que eu peguei da Movie Center, de algum lugar assim. E eu quando eu lembro, eu gosto de marcar, porque, ó, galera, tá vendo? Essa equipe aqui estava presente nesse trabalho. Daí você mostra, né? A importância de todo mundo. A importância que não é simplesmente ali o trabalho final. Existiu tudo isso para que acontecesse. Exato. E lá na Raineri a gente também tem projetos. Conta. Tipo, quando tem assistente começando a fotografar, a gente ajuda. Porque se ele já é parceiro nosso. Sim. Então, ele está começando. E a gente sabe que esse período de mudança é meio... bem até difícil. Ter um cliente mais fiel, que ele consiga girar. Exatamente. Né? Eu acho que tem que ter essa troca, porque é uma pessoa importante no meio. E a pessoa também precisa crescer. Eu lembro quando eu fiz ano passado, que eu fui fazer portfólio de vídeo. Eu escrevi 2 roteirinhos para fazer uma historinha. E aí tinha um dos vídeos que era um vídeo de beauty. E aí eu queria colocar um LED dentro do Para 222. Aí eu liguei para você. Sandrinha, eu vou fazer um ensaio, não tem grana. Tô todo com a equipe aqui que tá naquela amizade para fazer o material. Faz um precinho camarada para eu alugar o Para. Você falou, passa aqui e pega. Porque a gente vê, tipo, se você tá num projeto e tem muita gente já envolvido no teu projeto para que isso aconteça, por que não a gente também não ajudar? Isso é maravilhoso. Sabe? E ainda mais um acessório que, lógico, tem que ter cuidado, porque ele, além de ser importado, é um acessório que tem que ter um manuseio bem feito, enfim. E caríssimo. Caríssimo. Então, assim, a gente ajuda, a gente, sabe? Isso que eu gosto também. Tem que ter essa troca. Olha, eu tô com dinheiro, hoje eu tenho um job e tá aqui minha lista. Vai uma lista grande. Mas tem um momento que, tipo assim, olha, eu preciso fazer isso aqui porque é um projeto e eu tô tendo ajuda de todo mundo. Eu vou cobrar um equipamento no projeto, a gente vai lá. Lógico que a maioria das pessoas... os projetos, eles são enviados para a gente analisar. Sim. Aí a gente analisa. Só que a gente já tem os fotógrafos, assistentes que são antigos, que a gente já sabe que vai ser mesmo um projeto. Não, vou meter que é um projeto aqui só para... Não é assim. A gente olha tudo isso. E é bacana a gente ajudar essas pessoas começarem, porque fica para sempre, né? Não é uma coisa que
que só ajudou e já esqueceu. Não, olha, igual você acabou de lembrar, olha, aquele momento eu precisei e foi bem importante você ter ajudado. Que também é uma troca. Você também já me ajudou. Me ajuda. Eu sou cliente fiel da Rainer. Então, Fidelíssimo. Todos são, a gente ajuda, é uma troca. Hoje um cliente loca comigo, amanhã eu ajudo num projeto. E eu acho que essa flexibilidade também é importante. E de futuro, o que vocês estão percebendo? Ou investir cada vez mais em LED mesmo? É o que a galera está pedindo? Bom, gerador você disse que... Gerador, na verdade, a gente ainda não tem por conta de preço. Só por conta de preço mesmo. Por conta de preço. Mas sabe que... Mas eu realmente vejo cada vez menos o pessoal usando gerador, porque é um trambolho, né? Eu só tenho esse meu, porque, juro por Deus, eu acho que ele dá 2 caixinhas dessas, assim. Ele é tão bonitinho, pequenininho, porque se ele fosse, eu acho que do tamanho do 7A, eu ia falar, putz, eu acho aquela coisa de quase 20 quilos carregando pra cima. Eu acho que gerador hoje é mais pra dentro de estúdio. Pra quem já tá lá fixo, né? Ou mesmo que seja alugado, o delivery vai deixar lá, depois vai buscar. O trabalho é só botar na malha e usar. Sim. Entendeu? Mas... fotógrafo comprar gerador, hoje eles gostam... Aqui no Brasil, né? Eles usam mais compacta. É o que eu digo, por conta de verba, né? Cachê não sustenta gerador. Não dá. Gerador é muito alto o preço. Dos únicos motivos que às vezes eu penso em ter um gerador é quando eu preciso de uma luz muito alta e eu tenho que botar numa girafa, alguma coisa, porque daí o próprio peso da cabeça, você precisa de um grip muito forte, né? Bem parrudo para sustentar. A gente já tem isso. Então, mas aí a gente consegue resolver de outra maneira. A gente usa girafa tubo, que é uma girafa que aguenta muito peso. Você pode pôr com as algemas, cabeças os cabos próprias, de segurança, tudo, né? E sustenta. Então, tá vendo? Sustenta. Eu realmente não vejo mais tanto motivo para ter gerador, assim. Mas é porque as compactas só vai até 1.000, né? Ela não passa disso. Se você precisa de muita luz, você tem que partir para um gerador. Inclusive, você pode pegar 2 7As e usar uma tocha Twin Head, que ela tem 2 cabos, e você consegue puxar a energia dos 2. Que ela é até 9.000 watts. E você puxando energia de 2 geradores, de 2.400, dá uma pancada. Mas ó, vou ser bem sincero, eu não vejo mais tanta galera utilizando... Acho que a turma tá indo mais pro flash, LED. Então, pra flash tão potente assim, não. Acho que a turma tá indo mais pro LED. Porque é justamente isso, a galera tá tentando se aproximar cada vez mais dessa linguagem mais cinematográfica, que é o quê? É um fundinho mais desfocado, o ISO até um pouquinho mais alto para dar uma leve granulação. Acaba virando um charme, sabe? Eu mesmo, tô partindo para essa linha. Então, eu trabalhei com um LED de 600 para fazer sol, mas assim, ele ficava 5, 6 metros de distância. E depois lá dentro eu usava 2 de 300, assim, a 20%. Sim. Só para preencher, foi uma coisa bem natural. Trabalhava com uma mega abertura de lente, sabe? 4, às vezes até 2.8, ISO 400, câmera no tripé. Então, eu fico pensando mesmo se esses geradores mega potentes são tão viáveis no dia de hoje, eu acho que sabe? Pro dia de hoje mais é compacta, é mais LED, eles estão mais nessa linha. Tudo bem que volta a dizer que o valor é pesado para você ter um gerador. Sim. É bem pesado. É pesado no peso, é pesado no bolso, No é pesado bolso. em várias questões. E outra coisa que é horrível do gerador também, você tem que comprar extensão de tocha. Tem para poder subir uns 5, 10 metros. E cada extensão de tocha também é outra cacetada. Enquanto na compacta você puxa uma prolonga normal, baratinha, simples ali. Então tem muito mais vantagem, né? Não tem como.
Mas são luzes diferentes, né? É o que eu volto a falar. A compacta vai até 1000. O gerador, ele te dá muito mais luz. Então, o não ter mais gerador hoje na casa, a gente tem, né, a linha ainda 7A e 8A. Mas não ter novos é mais por conta de preço. E os jobs que não têm o valor suficiente para bancar aquela luz. Para bancar. Entendeu? Pra alugar. Aí você vai estudar, olha, eu tenho um cachê de X, eu vou pegar um assistente, eu vou pegar isso, vou pegar essa luz, mas essa luz é muito mais cara, vê uma mais barata. E que vai te dar o mesmo resultado? Exato, é um investimento que não vale a pena, né? E vocês pensam em investir mais também na locação de câmera? Porque vocês estão com a R5, né? Sim. O que mais vocês têm? A gente tem Mark IV, 5DSR e R5. São os 3 tipos de câmeras que temos. E o que for vindo, a gente vai estudando. Sim. Igual hoje, por exemplo, a gente já tem o computador M2. Vocês estão com o M2? Sim, já tem o M2. E que todo mundo está gostando do M2. Sim, Então, a gente procura outra coisa, né? Sempre ir atualizando. Trazendo coisas novas para atender os pedidos. E, lógico, tem também os mais em conta para atender os clientes menores. Tem de todos os gostos. Tem. Gostos, tipos e sabores. Sim. Que ótimo. Ô Vitor, vamos colocar o Instagram da Raineri, porque eu queria pontuar um negócio que eu acho bem legal que vocês fazem. Da postagem de acessórios, vocês contam umas historinhas. Sim. Eu acho sensacional. Qual que é? Como que tá? @Raineri Equipamentos. Sim. E tem algum porquê de ser verde? Foi a cor que me encantou. Tudo é verde na Raineri, né? Tudo é verde na Raineri. Verde e preto. Verde e preto. Foi o que me encantou. E é até bom, né? Porque no set... E também na época, a gente misturava equipamento. Lembra que... Sim. Hoje também é bem importante isso, que a gente até hoje mistura equipamento. Tem a identificação de vocês, que é fácil. E aí, com aquele verde aparecendo, só a etiqueta já não dava muito para ver. Aí, marca um verde, e assim fazia a Raineri e a Basium. A Basium é azul. A Basium era azul, a 3T é amarela. E aí, é isso, a 3T é amarela. Então, a gente começou a colocar as cores para quando misturar, para facilitar a vida do assistente. Não, maravilhoso. Porque o assistente vai devolver o equipamento, ele tinha que botar, até hoje, né? Eles deixam tudo arrumadinho. A verde é verde, amarelo é amarelo. Não precisa estar tudo na mesma ordem, mas cada cor na sua cor, na sua malinha. Bolsa, sim. Eu uso as 3. Eu tenho as 3 fitas. Porque assim, eu tenho aquele basiquinho. Porque é isso, eu tenho uns jobzinhos em casa. Às vezes, um retrato aqui, uma coisa que só vai ali fazer um negócio. Então, eu tenho um gerador com 2 tochas. Tenho 4 tripés, porque 2 é pro fundo. Tem um fundo telescópico. Aí eu tenho um octa, tenho uma panela, uma sombrinha. E que resolve muita coisa, né? E, nossa... Quando é jobzinho simples assim, resolve, super. Super. E aí, porque muitas vezes acontece isso, o cliente tem aqui, olha, tem esse cachê, aí eu já falo, poxa, esse cachê aqui, cara, você... Tá, vamos analisar a relação briefing-cachê. Exato. Então, o que você tá querendo que eu faça para ver a relação do cachê? Aí eu falo, não, me libera X aqui só para eu alugar equipamento. Sim. Às vezes o cara tem, às vezes não tem, e aí... Eu sempre pensei também, eu preciso ter só um mínimo ali, porque sempre vai ter esse cara que me liga de última hora para fazer alguma coisa e tem que ir lá suprir a necessidade dele. Por exemplo, a gente atende fotógrafo com um acessório hoje, até hoje. Porque tem fotógrafos que têm a compacta, 2, 3 compactas, mas precisa, por exemplo, de um spot small. Sim. Spot Small é um acessório que não existe mais na Profoto. Já saiu de linha. Mas existe de outras marcas. E o Spot Small, ele te traz
os desenhos, tipo a E a janelinha. galera tem usado muito, né? Porque é Isso, bonito. é bonito. E tem ele da linha Picture, que é o... Da Boeing, né? da linha Picture tem também, eu esqueci o nome. E esse acessório, às vezes eu atendo o cliente pedindo só ele. Porque o cliente tem lá todo o material. Sim. E só porque ele não pega todo o resto, eu não vou alugar, alugo. Lá, se O negócio é fazer girar o se dinheiro. precisar de um radinho, vai só um radinho. Até hoje atendo assim. E cabo? Por que caramba dá tanto problema nesses cabos, né? Cabo, vou te dizer. Me perguntaram também, semana retrasada. Cara, por que esses cabos dão tanto problema? Eu falei, cara, E é quem descobriu o porquê vai ficar E é milionário. interessante que a gente já teve caso de testar os cabos, foi lá, deu problema, o cabo voltou, a gente testou e Dá o cabo certo. funcionou. Eu digo, gente, é energia, só pode, né? Tá precisando de um incenso aí. É que assim, tem tantos porquês que nunca é só um. É desde assim, até dependendo do computador que você está usando, até qual entrada USB do computador você está usando. Tem uns que tem demanda mais energia, outras não. Tem até a questão que se você ligar a câmera e colocar o cabo, é melhor do que você pôr o cabo e ligar a câmera. Tem milhões de coisas. Mas E o quem cabo, descobrir... tipo, se o cabo não funciona na câmera, tá com problema. Aí você faz o teste, tem que botar a presilha, tem todo uns acessórios que você tem que encaixar para que o cabo Sim. não mexa. Mesmo assim dá problema. Aí tem que mandar 2, 3 juntos para poder não funcionar ter pelo menos um funcionando. Esse tempo atrás eu precisei só do cabo de uma câmera antiga minha. Aí, beleza. Aí veio lá na ordem, né? Junto com outras coisas, eu pedi, eu falei, preciso também desse cabo que é para uma outra câmera. Que é uma câmera de backup que eu tenho, que é uma Canon antiga. Aí, quando eu fui conferir os equipamentos, tinha 3 cabos. Eu falei, não, eu quero só um. Eu falei assim, não, é regra. A gente manda pelo menos 2, de 2 a 3, porque um cabo só, se um der problema, você tem os outros. Porque eu já tive problemas assim, eu acho que com rádio da Profoto. Tipo... foto na Fazenda Boa Vista, que é fora de São Paulo. Sim. E deu problema no rádio. Aí, como seguir com a foto? Eu abro a mala porque tem cabo de sincro. Lembra do cabo de sincro? O cabo de sincro. A gente manda o cabinho de sincro, que é o velho guerreiro, manda tipo 2, 3 de reserva. Quase ninguém usa, mas nesse momento eu falei... Usa o cabo de sincro e a gente manda um motoboy levar até você. Já aconteceu disso, de trocar um rádio. Aí, nesse caso, manda logo 2. Porque... Já manda de backup. Tem. E por que caralhos a Profoto resolveu fazer agora rádio para Canon, rádio para Nikon? Quer dizer, eu sei que é por causa do TTL, né? Que eles exigiram isso, mas... Nossa, dificulta a vida, né? Não é verdade? Sim, aí a gente tem que fazer o quê? Quando pede que câmera vai usar. A gente tem sempre que perguntar que câmera vai usar para poder mandar o rádio certo. A Broncolor fez a mesma coisa agora também. Se você quer um que seja universal, você tem que comprar a versão antiga. Só que daí a versão antiga custa 3 vezes mais do que o rádio novo. Eu acho que na Profoto é o contrário. O antigo é mais barato? O antigo é mais barato. É porque o da Canon separado e da Nikon, eu acho que é TTL. Eu acho que é por causa disso. Por conta disso. A Broncolor ainda Universal, tem Fuji, Sony, Nikon e Nikon, Canon, Fuji e Sony. Aí eu tive que comprar 2, porque a minha principal é Fuji e a minha backup é Canon. Você vai lá, compra 2 rádios, fica lá guardando. Mas vamos dar uma olhada aqui no Instagram, que eu acho bem legal que vocês postam os acessórios. Uhum. Aí a gente tem uma equipe que cuida disso pra gente. Uma equipe de redes sociais e tudo mais, que dá uma pesquisada. E aí, quem marca a gente no job, a gente reposta pra... Olha lá, tem até uma... E ali a gente tem uma na bio que pode... A gente faz uns videozinhos mas é maravilhoso. É ótimo. Para mostrar um pouco. Clica num acessório, sei lá, essa sombrinha gigante. Então, mostra bem o acessório, lá em cima fala um pouquinho, né? Quanto a modelagem precisa, praticidade, resistência, proteção.
Isso eu acho bem interessante, justamente porque às vezes um fotógrafo não conhece um determinado acessório ou quer saber mais. Sim, a gente E vai, tem uma vai descriçãozinha. colocando uma descrição de cada Eu acho material. bem legal isso aí. Os apertures que eu ainda não gravei as nomenclaturas, porque tem um que é só daylight, tem outro que é daylight, luz quente, luz fria, tem outro que é o RGB, e eles têm uma siglazinha essa Por ainda exemplo, não- o que tiver não marquei. C, é C, acho que é o C ou é o D, ele é daylight. Acho que deve ser o D, né? D de Acho que é D, daylight, que daí D. é só daylight. né? Isso. Aí o que tiver Aí tem o- X, ela é de cores. Do RGB, né? Isso, de cores. E a diferença pro normal pro Pro? Porque vamos supor, aqui embaixo tem um Pro. Lá em cima tem um que não tem Pro. Eu acho que a linha 600, ela é toda Pro. Ah, tá. A linha 600 é toda Pro. Olha lá, Aptiv Pro 600D. Essa é um Daylight. Só que existe ela, o 600X, que aí vai te dar cores. Deixa eu ver, volta lá. E tem Vo- acessórios... Volta lá em cima, Vitão. Mais. Pode ir. Aí. Tá, ele é Pro também, tá? Não, todo 600 é Pro, verdade, tá aqui do ladinho. A gente vai repostando para as pessoas irem lembrando Sim. daquele material. E eu queria tanto trabalhar com a de 1200, que deve ser uma potência do caramba, né? A gente te empresta para você testar. Quando chegou os computadores novos, a gente avisou para, olha, vem, quem ia pedindo computador, eu falei, chegou esse aqui, quer testar? Porque isso é importante para a gente testar, para ver o resultado, para a gente sentir como é que é. E eu acho isso importante. Não, super, olha, eu vou, Porque obrigado, eu vou. quando você precisar do 1200, você vai ter um job, pega o material. Igual a R5, quando Sim. chegou. A R5, quando chegou, a gente emprestava. Tipo, alugou a 5DSR. Sim. A R5 chegou, posso trocar para você experimentar a R5? Às vezes iam até as duas, porque... Não, e aí você cria aquela vontadezinha, né? Porque o cara brinca com ela, fala, puta, na próxima eu quero ela. Exato. Aí você tem que abrir. É nessa hora que você abre a conhecer um equipamento novo. Exato. Entendeu? É nessa hora que você faz isso. Mas se, por exemplo, eu tenho uma 5DSR e ela dá um problema e eu tenho uma R5 na casa, eu mando a R5 e não altera valor. Porque, né, deu um problema. E vocês são com a 2870, né? Aquela Sim, lentezona. a Que 2870. é linda, né? Ela é uma Nossa. Prime, né? Prime. Nossa, aquela É maravilhosa. Puta que pariu. Aquela é lindo demais. Sandrinha, mais alguma coisa que você quer contar pra gente? Uma novidade? O que tá vindo pra... Vocês iam chegar a montar um estúdio lá dentro, não Sim, ia? menino, então. Conta aí, porque eu lembro que vocês divulgaram tanto o estúdiozinho lá dentro. Mas eu ainda quero ter um estúdio. Quero ter um estúdio. Um dia, quem sabe, vai nascer um estúdio. E o que aconteceu? O estúdio foi reformado, a gente fez tudo direitinho para que nascesse o estúdio. Só que aí a gente entrou no Aptiv. Ah, tá. Quando entrou na linha Aptiv, vieram também os acessórios, que são grandes, espelho, a parte grande do cinema. Vocês têm espelho também? Sim, gripes gigantes, tripés enormes. Então, aí começa a ter girafa tubo, começa a ter os canos, e você precisa de espaço. Precisa. Aí vai barraca, cadeira, aí tem a parte de produção, que é cadeira, mesa, toalhas, escada, e vão pedindo e a gente vai trazendo. Foi tomando espaço do estúdio. Quando eu pensei que não, Sandra, o seu estúdio não vai nascer agora. Eu fiquei meio assim, mas tudo bem, vamos deixar para depois. Um passinho de cada vez. Passinho de cada vez. E aí, mas eu acho que ainda vai vir um estúdio. Não vai, em breve. não quero estúdio grande, porque estúdio grande tem no mercado, então... E dá um trabalho cuidar de estúdio grande. Dá. Mas assim, aí é tudo grande. Aí você precisa de um espaço grande,
para pintar o fundo, para pintar o piso. É tinta pra caralho, é horas pra pintar e Eu já secar. pintei estúdio, sabia? É. Quando não tinha... Lá no box? No box, no Six, quando não tinha... Quando tava aquela correria, precisa pintar de branco. Vai, eu mesmo pinto. Já pintei estúdio. Eu não tenho essa, tipo... a moça da limpeza não veio, como faz? Eu limpo. Eu limpo, eu fazia desse jeito. Eu limpo, não tem problema. É isso aí. É uma coisa que eu lembro muito bem que eu ouvi do Paulo Martinez. Aliás, Paulo, quero muito conversar com você aqui, viu? E eu era assistente do Fábio, a gente estava numa viagem em Ilhéus e acho que ele tinha um assistente só. E eu achei aquilo tão incrível, assim. Ele é tão detalhista que a gente foi fotografar numa cabana e tinha uma cama e ele produziu até as capas das almofadas. E aí, uma determinada hora que a gente estava montando as coisas, ele estava lá com o óculos dele, com uma linha, uma agulha, costurando a capa das almofadas na almofada. Mas é isso, é proatividade. Ele falou assim, meu querido, não tem um menor problema. Se eu tiver que me ajoelhar para amarrar o sapato da modelo, eu me ajoelho até hoje. Não é só porque eu tô velho, porque eu sou stylist, que eu não vou fazer um serviço de um assistente quando precisa ser feito. Exatamente. E eu sempre achei isso incrível, assim. Uma que é uma questão de humildade gigantesca, a outra que ninguém passa em cima de ninguém, né? Ninguém passa em cima de ninguém. Todo mundo é ser humano e é um trabalho que precisa ser feito. Se não tem alguém para fazer, a gente faz. Eu já problema, pintei né? até unha de modelo, tipo... E se eu não me engano, era a Isabelle Fontana. Sério? Já fez as mãos dela, já? Se eu não me engano, Uhum. não sei se foi a capa da Capricho, não lembro. Era alguém que hoje é famoso. Não me lembro. E precisava fazer a unha dela. E eu tinha umas coisinhas lá. E eu falei, se precisar eu faço. E fiz a unha dela. E eu acho que é isso. Se você sabe fazer e tá precisando, facilita a vida do outro. Exato, né? A gente volta de novo naquele ponto da cooperação, de ser uma coisa colaborativa, de estar todo mundo numa equipe. Eu não faço isso porque não é meu papel, não vou me rebaixar. Galera, pelo amor de Deus, né? Pois é. Eu coordenava estúdio, tava de salto, mas antes eu botava lá o chinelinho e ia limpar o estúdio, fazer o café. Depois eu passava uma maquiagem e botava o salto. Voltava. Tudo bem, eu não uso salto, eu uso só sapatinho baixo. Mas é modo de falar. Eu acho que é isso, tudo começa de baixo. E mesmo que você esteja num outro patamar, não quer dizer que dá direito a você pisar ou desfazer, destratar de outra pessoa. Não. Tem que continuar. Porque eu acho que isso vem de berço, vem de criação, vem de reconhecer que o outro também é importante e não só você. E que a gente não faz tudo sozinho. E todos têm seu valor, sabe? Todos têm seu valor, ninguém faz nada sozinho. É isso. E é por isso que a Raineri está aí, há 18 anos no mercado. A gente pode dizer que vocês foram pioneiros em locação de equipamento? Acho que na época foi a Raineri junto com a base. Eu acho que a gente estava meio que andando juntos. Se eu não me engano. Aí teria que o Bemerg dar uma falada sobre isso. Mas eu lembro que a gente trocava equipamentos. Às vezes era uma cabeça de efeito, mas eu ia lá buscar ou ele vinha buscar. Eu acho que foi meio nós dois juntos, eu acho. Não lembro bem. Mas é isso. Mas a outra locadora fui eu que coloquei pra frente. E que depois não deu certo. Entendi. Vida longa, a Raineri. A gente vai colocar aqui embaixo depois. Tá com site? Não, a gente não tem site, só tem o Instagram mesmo, Instagram. Né? Facebook movimentado, alguma coisa ou não? O Facebook também tem, mas ele é menos. Vamos botar o Instagram como a mídia principal. Instagram, o principal. Sandrinha, muito obrigado. Eu que adorei agradeço nossa pelo conversa. convite. Pra galera entender um pouco mais como que surgiu a Raineri, por que ela é tão tradicional dentro do mercado e tão importante
Que ela não Obrigada. larga a mão do fotógrafo. Porque é isso que a gente tava falando, né? Não pode. Não pode largar a mão do fotógrafo. Tá Tem certo. que ficar junto. Maravilha. Vida longa, Sandrinha, obrigado. Um abração pra todo mundo da Obrigada. Raineri. Espero ver vocês em breve. Obrigada, querido. Beijo, galera. Beijo. Até mais. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau.